certamente tem incrementos econômicos no rebanho, sim. Sem querer lhe interromper, como é Que que... sou eu, lá na fazenda Nossa Senhora das Graças, década de 90, com Ana, minha noiva então, minha namorada, e Zezinho, Zé Maria Filho. Essa vaca que aparece nessa foto é Procela, Procela velha, uma vaca importantíssima, sangue importado, uma vaca de destaque no rebanho do Dr. Zé Maria. Essa foto na sala de jantar da fazenda dele. Estávamos lá. Boas lembranças. Continue aí, sua... Vamos lá. Então a gente falando sobre as fases do gado JM, ela teve a fase do recôncavo, um recôncavo de 1.600 milímetros de chuva. Depois esse rebanho foi transferido para Nossa Senhora das Graças, um ambiente de 400, 500 milímetros de chuva, de búfalo e palma, onde ele fazia um trabalho fantástico, fantástico. Essa fazenda hoje, eu depois de 30 anos nesse ramo, eu não me recordo de ver uma fazenda tão equilibrada, tão bem formada e tão ajustada com o rebanho bovino como é aquela fazenda. Eu digo mesmo. A partir da identificação de leguminosas nativas, da preservação de arbustos e árvores, um manejo racional em rodízio que tinha algo de voazan, mas com uma adequação ao ambiente tropical. Dr. Zé Maria não fazia o decalque por si só, ele pegava o conceito e dava o toque de genialidade dele, e essa fazenda realmente funcionou muito bem, onde ele dizia o seguinte: o porte do gado, que sempre foi uma discussão muito grande aí entre acadêmicos, entre técnicos, entre produtores, e Joaquim Dantas, da Carnaúba, hoje ele define de forma muito interessante. Ele fala o seguinte: porte não é objetivo, é consequência. Então, o que é que o Dr. Zé Maria fazia? A depender da oferta de alimentos, esse rebanho poderá oscilar um pouco para cima ou um pouco para baixo no seu porte, contanto que esteja dentro de uma faixa ótima de peso, que anos depois dele dizer isso, eu acho que 20 anos depois dele dizer isso, a tese de mestrado de Roberto Winkler, filho do saudoso Bernard Winkler, foi em cima desse peso das matrizes e da eficiência econômica, produtiva e reprodutiva, soma de caracteres, para ver qual a faixa de peso ideal para vacas zebuína no ambiente tropical. Vacas Guzerá. E Roberto Winkler chegou no Sudeste com mensurações que o peso ideal se situaria entre 450 e 550 quilos de peso. Quem quiser verificar esse trabalho, é a tese de mestrado de Roberto Winkler na década de 90, início de 90, eu acho. Aí tem duas matrizes na Fazenda Oriente, aqui em Rio Barbosa, transitória para Mundo Novo, Eleita, uma filha de rebento com puma, e Leoa. Leoa, essa vaca da direita, essa vaca mais baixa da cara preta, ela é mãe hoje de duas vacas do maior destaque do leite da fazenda, que é Amazona e Mogiana. Inclusive, estamos segurando um filho de Amazona com Haiti de Alagoinha, que é um touro, que é Alagoinha com JM, e a gente está botando fé nesse tourinho. O herdeiro é um bezerro ainda mamando, que a gente bota muita fé. Tá certo? Essas duas vacas são vacas importantes no rebanho. Essa Eleita, ela é a avó do tourinho bezerro, Nordeste JM, que estará no leilão do Núcleo Cancrege, no leilão arcaico, no dia 3 de dezembro, que o Núcleo irá realizar. Essa vaca Eleita tem um neto dela lá, Nordeste JM. Aí, pessoal, anota aí, pessoal. Vai anotando aí. Então, continuando sobre tamanho de gado, eu queria dizer o seguinte, doutor Eduardo. Eu particularmente não acredito, que a mudança de nutrição, a mudança de aporte forrageiro para um rebanho, seja capaz de modificar o tamanho médio das matrizes ao longo dos anos. Eu não acredito. Não acredito porque eu já tive provas diversas no pasto,
há anos e anos e décadas de seleção, que a gente vê que isso não é verdade. A gente vê que o aumento no porte, ele é uma intervenção humana por objetivo do homem, tá certo? Se a gente deixa um gado naturalmente à vontade, sem intervenção humana, não é o aporte forrageiro maior que irá fazer com que esses animais fiquem maiores e mais pesados a cada geração. Absolutamente. O que a gente irá ver é um aumento de lotação por área, por ter maior aporte forrageiro. A gente vai ver uma melhor produção de leite, uma melhor fertilidade, uma melhor precocidade sexual, um melhor estado corpóreo durante o ano. O vaqueiro aqui diz assim: esse gado, se comer bem, racha o osso da rabada. Engorda, que a rabada entra na garupa. Aumentar de tamanho, sinceramente, é algo de sangue de boi grande, de vaca grande, que é uma intenção humana, que eu respeito quem adota, mas vocês hão de convir que ela vai de encontro a todo e qualquer conceito zootécnico fundamentado em fisiologia animal, em eficiência produtiva, eficiência reprodutiva, facilidade de parto, vitalidade da cria. Então, minha gente, bezerro nascer pequeno é obrigação dele, por questão dele e da mãe. Bezerro apartar pesado é mérito da mãe por habilidade materna. E o ganho em peso pós-desmame, isso sim é um mérito, com velocidade de ganho, contanto que, estacionando essa velocidade, consolidando epífises ósseas, terminando carcaça nos machos e a hormônios sexuais secundários nas fêmeas para estarem aptas para a reprodução o mais rápido possível. Precocidade, repito, não é crescer, e sim parar de crescer. Estamos vendo uma vaca interessante. Essa vaca é a Cajazeira JM, essa já na fase aqui em Mundo Novo, sob o nosso comando, e a gente tem nessa vaca assim, um exemplar que nos indica algumas coisas. Essa vaca não é cabeceira no leite, tá certo? Não é cabeceira do leite. Ela fica aí no patamar do meio para baixo no leite. Só que essa vaca, pelo porte que ela tem, pelos intervalos entre parto que essa vaca tem, e pelo peso ao desmame do bezerro que essa vaca tem, a gente tem usado uma formulazinha com duas ajudas aí preciosas, né? Mais ajudas, preciosíssimas. Professor Gregório, Zé Bezerra, Pablo tem ajudado muito na descoberta desse índice. Quando a gente joga essa vaca num índice de economicidade, de lucratividade real, essa vaca ocupa as primeiras posições da fazenda, apesar de não ser uma vaca expoente na produção de leite. Além de ser de um temperamento magnífico e de uma caracterização racial, que é algo que eu queria que o velho Zé Maria fosse vivo, porque ele gostaria muito de uma vaca como essa no rebanho dele. Está aqui, professor. Essa vaca é sua. Fale aí, Guto, desse rapaz aí junto dessa vaca. Quem é esse? Esse rapaz é o Leandro. Veja só, doutor Eduardo, o Leandro ele é um vaqueiro de âmago. Esse rapaz, eu conheço desde que nasceu. Ele é filho do vaqueiro de meu avô. Então a gente foi assim, eu sou um pouco mais velho que ele, a gente foi criado junto. Aquela vaqueirice de criança, aquele encanto que nos foi jogado desde criança, Leandro participou do cavalo, de pegar o bezerro de mão, de querer um dia estar à frente das coisas da fazenda. E Leandro então abraçou com muito empenho e com muito ardor todo esse nosso trabalho, essa nossa filosofia. Então a gente pratica doma racional de cavalos e de gados. A gente pratica manejo racional de pastagem, identificação, preservação de leguminosas nativas, arbustivas e arbóreas, manejo racional de pasto. E eu tive muita sorte de encontrar na vida pessoas que, além de eu ter feito veterinária e ter tido acesso a uma biblioteca maravilhosa de Guimarães Duque, de Manelito Dantas, de Moacir Brito de Freitas, de João Barrison Vilares, do Preston, do Bonsma e outros, eu também tive acesso a pessoas maravilhosas. E Leandro é uma delas. Leandro tem uma zootecnia de curral
no intuitivo dele, que é algo fantástico. A nossa ordenha na Cajazeira é sem peia. Sem peia nas Guzerá, sem peia nas Guzolando. Era ordenha manual, passou para mecânica e é sem peia do mesmo jeito. Então, temos um critério muito, muito rígido de seleção e de descarte para temperamento. Então, os animais de temperamento reativo são descartados sumariamente. Os animais de segundo plano vão até para Guzolando. E a gente só mantém no rebanho Guzerá mesmo as vacas que têm importância econômica, têm temperamento, e mantém o propósito étnico, que é o que o doutor Zé Maria sempre pregou, sem o qual não tem sentido criar raça. E aí a gente mantém essa linha de trabalho, buscando a manutenção desses genes, sabendo que ali está perpetuadas as características necessárias para a sobrevivência de uma raça e para a evolução de uma raça, do ponto de vista funcional. Guto, que pena, você tem um vídeo aí dessa ordinha sem pé, Leandro, mas não vamos poder mostrar. Mas em outra oportunidade. Né? É uma pena. Eu queria pedir desculpas aos amigos. É recurso tecnológico pouquíssimo, né? A gente tem aí, eu e o doutor Eduardo, limitações nesse aspecto. Então a gente colocou umas fotos, a foto fica meia boca e o vídeo a gente não consegue. Mas se as pessoas quiserem, eu ou mais tarde ou amanhã, eu passo esse vídeo, eu passo para o Zap, boto no Instagram, tá lá, mas eu posso postar novamente, que realmente são vídeos interessantes, e um vídeo elogiado por pessoas como Manelito Dantas, nos deixa assim, muito honrados e muito certos de estarmos numa linha de trabalho que é confiável e consistente. Essa é a matriarca JM. Essa novilha, eu acho que nos olhos a gente não se engana, que ela preenche exatamente um biotipo, uma caracterização racial que era buscada por Dr. Zé Maria, buscando um padrão indiano que ele viu lá. E aí seria interessante a gente falar sobre dois técnicos que são assim fundamentais na padronização do atual gado brasileiro. Joshi e Phillips. Eles foram até a Índia e eles então, ao ver determinados tipos de animais lá, eles estabeleceram o padrão racial e certamente a partir desse estudo deles, doutor Eduardo, é que a gente conseguiu identificar como seria um crânio, como seria uma orelha, como seria um chifre, quais seriam as diferenças do cancrege para aqueles zebuínos vizinhos que a gente estava meio que chamando tudo de zebu ou chamando tudo de guzerate, mas meio que misturado. Então o doutor Zé Maria, teve uma... Pois não? Não, você falou bem aí desses traços do padrão racial, né? Mas também de morfologia, né? No gado zebu, tem o gado guzerá, por exemplo, ele tem uma morfologia de dorso garupa muito peculiar, que se diferencia de outros grupos raciais zebuínos, né? Perfeito, perfeito. E eu atribuo a essa viagem de Joshi Phillips e esse relatório que eles estabeleceram ao ir à Índia para fixar padrões que até então eram tortuosos, indefinidos e criava-se, inclusive, uma divergência nacional. Aí um outro animal que a gente, assim, eu não sei como é que eu devo falar, se é modéstia à parte, se foi uma acertada, não sei. Esse Vinagre JM, esse é um touro que hoje serve ao rebanho de Davi Teixeira, do saudoso Euclides Teixeira. Davi, o neto, anda sob a batuta dele, sob o comando dele. Um veterinário, um técnico, um cara de ouro que está à frente desse rebanho. Acho que Vinagre irá fazer um grande trabalho lá. Vinagre tem temperamento, tem racial, tem carcaça, tem leite na família, de um lado e do outro. Tem irmã própria, elogiada por seu Manelito, na ordenha sem peia. Quer dizer, eu acho que o Vinagre é assim, se eu conseguir algo, com a ajuda do Dr. Eduardo, com a ajuda de Maria, com a ajuda de Cal, se eu conseguir algo, foi fazer um touro como o Vinagre JM, que bom, que está com sua genética disseminada.
já com venda de sêmen no país e com algumas encomendas para fora do país. Graças a Deus, vamos espalhar essa genética desse touro, que eu confio muito. Continue aí, eu estou caçando foto aqui para mostrar. Isso. E uma coisa interessante que eu não falei, doutor Eduardo, é o seguinte. Quando o doutor Zé Maria começou o rebanho do IPEAL, era muito difícil um material genético guzerá de qualidade para se começar um rebanho. Então, aonde buscar esse material? No JA. Não tem outro local que a gente buscasse isso. Ele foi ao JA, com seu Joãozinho de Abreu, ele conseguiu animais leiteiros. Seu Joãozinho cedeu animais leiteiros para o IPEAL, mas não cedia a cabeceira do racial. Ele sabia da dificuldade que era isso. Então, o doutor Zé Maria sabiamente pegou esses animais leiteiros do Joãozinho de Abreu, do JA, e utilizando os PO e POI da década de 60, foi que ele conseguiu aquela padronização e aquela evolução no biotipo funcional de garupa, de uberitetas, de pernas e pés, que é um gado realmente diferenciado. E a contribuição do Quissamã também, que já tinha algum importado, né? Do gado exatamente, exatamente. Usina Quissamã, no Rio de Janeiro, onde o doutor Zé Maria trouxe 12 vacas para começar o rebanho, e aí sim já tinha influência de PO, de gado indiano, nessa semente de gado que deu origem ao rebanho dele. Essa vaca já é na fase aqui na Cajazeira, aqui em Mundo Novo, bezerro apartado com 250 quilos, numa vaca de 350 quilos. Então, fazendo a conta dessa vaca aí, ordenhada sistematicamente todos os dias, com produções medianas, sem suplementação. Então, quando me perguntam assim, se a gente faz uma seleção baseada em números, que hoje a gente tem visto aí que todo mundo busca um programa, todo mundo busca um sumário e busca um número para poder se apoiar. Me permitam. Havia uma fase mais antiga que o Zé Buzeiro ele era um fazendeiro abastado que poderia optar por uma raça e poderia optar por um sistema de produção. Eu não faço parte dessa turma porque eu não sou um tão bem nascido, né? Eu não tive o privilégio de nascer numa família de Zé Buzeiros, de nascer numa família de fazendeiros abastados. Então é ao contrário. Eu preciso desses animais sagrados para viabilizar minha vida no campo, eu, minha mulher e meus filhos. Então eu preciso de um guzerá funcional, eu preciso de um custo de produção mais baixo, isso é uma necessidade minha. Então isso me trouxe uma realidade um pouco mais dura, mas também me tornou um pouco mais obediente, um pouco mais incisivo e um pouco mais fiel aos propósitos do gado funcional. Essa vaca, quem gosta de fazer conta, bota lá 350 quilos de vaca, com 11 meses de intervalo, 250 quilos de bezerro apartado, e produzindo 4 quilos de leite por dia em 300 dias, o que dão 1.200 quilos de leite, apenas a pasto, sal mineral nas águas e sal proteinado na seca. Fazendo essa conta, eu acho que a gente vê o que é guzerá, o que é pecuária real e o que é a dignidade que esse gado promove ao homem do campo, seja ele pequeno, médio ou grande, trazendo rentabilidade verdadeira. Então, o gado JM hoje, doutor Eduardo, ele não participa de programas, de sumários. Mas, quando me perguntam se eu tenho números, se o gado é DECA o quê, ou é sumário de quê, digo, bom, eu não tenho. Eu não tenho. Agora, eu tenho cifras. Eu tenho cifras de homem precisado, de homem do campo, de homem que precisa acordar cedo, trabalhar na fazenda e dela tirar seu sustento. Esse gado JM e outras linhagens, agora fortalecidas pela união em torno do guzerá arcaico, do núcleo cancrege, eu me sentia muito sozinho. Eu me sentia muito sozinho mesmo. E agora eu me sinto fortalecido, porque essa filosofia, ela não é uma filosofia de Zé Maria. Ela é a filosofia das pessoas embasadas na pecuária funcional, lucrativa, na tropicologia, na adequação dos elementos, na necessidade de alimentos carentes de leite, carente de carne,
de um Brasil que é importador de vaca holandesa, de um Brasil que é importador de leite em pó, enquanto a gente vê um animal como esse, essa novilha está no pré-parto aí, pioneira. Uma filha de espanhol é em vaca JA. A mãe dela é JA, JM. A mãe dessa vaca, quem teve em Pirá, viu, Olga JM. Quem teve em Pirá, viu essa vaca. Doutor Zé Maria gostaria muito de ver aquela cena, onde seu Manelito estava de cócoras no nosso curral, de cócoras o dia todo, sentado em cima do calcanhar, olhando para a mãe dessa novilha, olhando para Vinagre e dizendo assim: depois que Zé Maria morreu, eu nunca imaginei que meus olhos iam bater em cima de um gado cancrege desse. E correndo água no olho, eu e ele. Então, são esses pagamentos que a vida nos dá, esses prazeres, essas certezas da gente continuar nessa estrada e unido com pessoas como são os participantes do Guzer Arcaico, do Núcleo Cancrege, e essa família fortalecida me deixa muito esperançoso da gente chegar lá um dia e disseminar essa genética para o homem do campo, tornar verdadeira a pecuária nordestina, tornar verdadeira a produção de alimentos, tornar verdadeira a rentabilidade da pecuária, pautada em números reais, em números sem artifícios e números passíveis de se conseguir em sistemas simples de produção, que é uma opção que todos nós podemos abraçar e podemos ter, assim, uma estrada a seguir que não se trata apenas de uma opção ou de uma sugestão por um idealismo ou por uma impressão que aquilo vai dar certo ou não. A gente está embasado em critérios técnicos de fisiologia animal, fisiologia vegetal, dos melhores zootecnistas, dos melhores pesquisadores do mundo, e acho que isso nos deixa seguros para trabalhar com o Guzerá original, chame como chamar, Guzerá arcaico, Guzerá original, mas é esse Guzerá aí, é esse gado de porte médio, é esse gado que come verde durante uns meses, seco durante outros, e produz leite, produz carne, produz bezerros. Se por acaso houver qualquer tipo de oscilação de mercado com os grãos, ele não é dependente. Ele é um gado que ele por si só, ele torna o pecuarista o ator principal da novela dele. É gado que vai transformar fibra vegetal em carne e leite. Uma coisa que eu me esqueci de falar mais cedo. O Dr. Zé Maria, ele era um fã incondicional do Preston. Thomas Reginald Preston, T.R. Preston. O Preston, ele, numa conferência da FAO, isso tem 40 anos, eu acho. 40 anos. O Preston estabeleceu que o gado de pasto, onde ele usou uma metáfora linda, que deveria ser seguido por todos. O Brasil detém o milagre mundial do boi de fotossíntese. Então, o que é que significa isso? A gente não deve criar no ambiente tropical bovinos que irão competir com o homem pelos grãos. Então, o bovino deveria ser, a partir de pasto, um produtor de carne e um produtor de leite, a partir de fotossíntese. Essa é uma dádiva da natureza e eu acho que esse é um conceito que deveria ser obrigatório para todo pecuarista do ambiente tropical. Seja ele do trópico mais seco, do trópico mais úmido, tá certo? É a pecuária de pasto. Agora, cada um com as suas variações dessa pecuária. Existem pecuárias do trópico mais seco, que ela vai ser de apenas pasto durante um período menor. Existem regiões mais privilegiadas que irão ficar mais meses no pasto. E a gente hoje detém uma tecnologia fantástica, que é a palma, como suplemento, que está amplamente dominado. O seu plantio, a sua adubação, a sua colheita está sendo viabilizada já, pastejo na palma já. Então, se a gente pegar esse fio da meada, eu acho que é aí que o Brasil deslancha por esse lado. Aí entra uma coisa interessante, que não é apenas um conceito econômico, doutor Eduardo. Veja só, o doutor Zé Maria ele era muito ligado no patriotismo. Ele era muito ligado no país dele e na função social da terra. A terra tem uma função social, tem uma função econômica e tem uma função ambiental. E nós temos a obrigação de cumprir e de fazer a terra cumprir essas funções.
Então, um país que é importador de vaca holandesa, importador de tecnologias inadaptadas, importador de leite em pó e despreza o milagre da fotossíntese, que a gente vê a todo tempo, a uva descoberta em Juazeiro e Petrolina, a 2 safras, safra e safrinha de milho já no Sudeste e no Centro-Oeste. Quer dizer, a bovinocultura, ela precisa ser um pouco mais agricultura de pasto e saber que o bovino é apenas uma colheitadeira dessa pastagem, dessa forragem produzida. Os elementos vegetais adequados também, né? Como é a frase de Manelito? Elementos biológicos, vegetais e animais compatíveis com o ambiente tropical. É nada mais do que isso. Manelito sintetizou como engenheiro civil, né? Montou a equação, né? Olha aí, doutor Eduardo, uma vaca interessante. Essa é a Amazona JM. Essa vaca produz 11 quilos de leite numa ordenha apenas a pasto. A lactação agora está acontecendo. E o bezerro dessa vaca, agora, filho de Haiti JM com ela, é o herdeiro JM. A gente segurou. Estou fazendo beta-caseína dele para saber o resultado. Se for a 2:2, melhor. Ela é a 2:2. O Haiti eu fiz o exame agora. E essa vaca é uma vaca assim, a vaca de porte médio, de mantença espetacular, fertilidade irretocável. E a produção de leite dessa vaca, ela é fora da curva para o gado JM. Essa é acima da curva. A gente tem umas vacas bem mais fracas do que ela, outras medianas, outras não tão boas, mas essa é uma vaca de leite que pode entrar num curral de vaca de leite e dizer, pode entrar para baixo e segurar o balde, que essa é uma vaca de leite. Muito interessante. Filha daquela leoa anterior que eu mostrei na outra foto. Beleza. Aí é um detalhe do Uber da carqueja. Carqueja é a mãe de aboio e carqueja é a irmã própria de alecrim. Então veja que há todo uma engrenagem, um fechamento, uma engenharia zootécnica meio tabarua feito por nós, mas baseado nisso aí que a gente está vendo. Ó. No peso da vaca, no temperamento, na fertilidade, na caracterização, na ordenha diária, no peso do bezerro. A soma desses conjuntos faz com que a gente pesque lá um bezerrinho e aposte no futuro dele. Essa é a mãe do aboio e a irmã própria do alecrim, que está com o Pablo hoje. E aboio com o João Campos, participantes do núcleo arcaico, participantes do núcleo concrege, e estarão com animais durante o leilão, estarão com animais vendendo também. Uma pena que não temos uma foto de aboio aqui, né, para mostrar. Poxa, pense num touro diferenciado. Em alguma live aí para frente nós vamos ver. Vamos sim. As fases do gado, doutor Eduardo, eu não sei como é que eu devo me comportar com relação a isso, porque o doutor Zé Maria foi um mestre tão absoluto, e esse gado JM é tão dele, que eu estou aí há alguns anos na frente desse rebanho, junto com Maria José e o senhor, me ajudando muito, e Leandro me ajudando muito. Aí o Tomel JM, ele é um filho de Truta, que é a irmã própria de Vinagre, com Dabal. Dabal, que é JA com JM. Esse pertence ao criador Napoleão Caldas, de Itapicuru. Uma aposta danada, hein? E esse nome Tonel não foi à toa, não. Olha pra marreta que é esse camarada, né? Dupla função verdadeira. Confio muito nesse touro. Muito, muito, muito.